Vamos começar então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Linares. Eu faço parte aqui do time do suporte da Zyxel Brasil. E hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a tecnologia Mesh e como que o que que a Zyxel tem a oferecer no nosso portfólio hoje em dia com essa tecnologia. Falar um pouquinho sobre a Zyxel, né? Globalmente, a gente já tem mais de 32 anos trabalhando no mercado. Mais de 150 países já usam os nossos equipamentos. Mais de 700 mil empresas já trabalham com nossos equipamentos também. Já temos mais de 1.500 colaboradores pelo mundo inteiro. Temos fábricas na China, fábricas em Taiwan, e já vendemos mais de 100 milhões de dispositivos aí pelo mundo. A nível Brasil, nós já temos 8 anos atuando no mercado brasileiro. Temos um estoque no Brasil, no Espírito Santo, para atender os nossos distribuidores, né, nossos clientes, e um estoque aqui em São Paulo para atender a parte de trocas. Então, toda a parte de trocas é feita com a gente. Já contamos com 25 colaboradores. Atualmente, estamos fabricando alguns equipamentos nossos em Manaus, né, aqui no Brasil, a parte de ONUs e roteadores. Já temos fabricação aqui nacional. E o nosso suporte é todo em português, via portal ou telefone e WhatsApp, pelo e-mail suporte@zyxel.com.br. Então, se você tiver algum problema com alguns dos nossos equipamentos, ficou alguma dúvida também, entre em contato com a gente e a gente resolve. Eu vou dar uma agenda aqui do que a gente vai falar hoje. Eu vou passar uma breve introdução sobre o Wi-Fi, mais para a gente entender o surgimento da solução em Mesh, né? Então, a gente entender o que levou à criação dessa solução. E mostrar também a parte da Zyxel para suprir essa demanda. Eu vou ser, não vou me alongar muito nas explicações, não vai ser algo bem básico. E se vocês forem tendo dúvida também durante a explicação, durante a apresentação, podem jogar aí no chat que a gente responde. Então, eu vou dar uma breve introdução no Wi-Fi e explicar, né, como eu já disse, os porquês dessa nova tecnologia, o Mesh, né, nem tão nova assim, né, mas o porquê ela foi criada, né? Eu pus aqui uma pombinha, a título de curiosidade, existe um protocolo chama IP over Avian Carriers, né? IP sobre pombos correios, que foi uma piada, né, que inventaram nos anos 90 e fizeram um protocolo inteiro baseado na transmissão de pacotes via pombos correios, né? Então teve quedas de 55% de pacotes e também o ping que fizeram levou mais de 6 mil segundos para receber, né? Mas a título de curiosidade, eu só deixei a pombinha aí enviando uns pacotes no meio do trânsito. Além desse protocolo de pombas, né, a gente tem a transmissão via ondas eletromagnéticas. Então, né, como é que funciona uma antena? Aqui na imagem a gente está vendo uma antena dipolo. Eu não sei se vocês conhecem, já tinham visto. Mas é uma antena que é omnidirecional, então ela pode ser transmitida em todas as direções. Dipolo porque ela tem 2 polos, né? E ela está recebendo uma corrente alternada, né? Todo fio que recebe uma corrente, ele vai gerar um campo eletromagnético, né? E nessa disposição que ele está aqui, essa antena, ele vai fazer a transmissão para frente, né? Em volta desse fio, né? O que vai gerar esse campo ser passado mais para frente, né? E aí você tem um receptor que você recebe essas ondas e demodula o sinal, convertendo em sinais elétricos de volta e recebendo a sua comunicação do que for, né? Rádio, a parte de micro-ondas também. Então,
Esse é uma antena básica para a gente entender como é que é transmitido o Wi-Fi, né, os nossos roteadores, que a gente usa em casa. A faixa de frequências que a gente utiliza hoje em dia para os roteadores é de 2.4 GB e 5.8. Essas frequências são chamadas de não licenciadas. O que quer dizer isso? A Anatel, né, ela tem um acordo que você precisa para transmitir, dependendo de uma potência, você precisa ter uma licença da Anatel para conseguir transmitir ela. Então, por exemplo, eu não posso transmitir numa frequência uma rádio, por exemplo, pirata. Não posso escolher uma frequência qualquer para transmitir esse sinal que eu quero. Então, eu preciso pedir permissão para a Anatel para conseguir transmitir essa frequência nessa potência, nessa área que eu quero fazer essa transmissão. Na parte de roteadores e access points, você não precisa dessa licença, né? Você não precisa dessa. O usuário final não precisa dessa licença para conseguir transmitir esse sinal. Então, ela é chamada de não licenciada por causa disso. Então, a gente pode ver aqui que é uma frequência não ionizante, né? Então ela não causa danos à saúde das pessoas e dos seres vivos. Então, diferente, né, por exemplo, as ionizantes, que são raio-x, raios gamas, e também ela não é visível, né, ela não chega a ser visível. Então, essa frequência, esse range de frequências que a gente utiliza para fazer essa transmissão. Então, as antenas são projetadas para transmitir nesse range de frequências. A partir disso, né, iniciou-se no I3E, né, um grupo de estudos só para estudarem a parte de tecnologia sem fio. Então, se criou a parte do I3E 802 para todas as tecnologias sem fio, então, wireless, né? Sendo elas, pode ser a parte de Bluetooth, Zigbee, então, tem várias tecnologias que são estudadas por esse protocolo, né, por esse grupo de estudos. A parte do Wi-Fi é 802.11. Então, se juntou esse grupo e criou-se o 802.11, que o foco deles é só o Wi-Fi. Então, quais são as vantagens, né, do Wi-Fi sobre, por exemplo, uma rede cabeada, né? Então, permite que a rede seja usada em praticamente qualquer ponto dentro desses limites de alcance de transmissão. Então, por exemplo, se eu tenho um raio de transmissão, eu posso me mover dentro desse raio livremente e ainda ter a conexão, né? Possibilitar a inserção rápida de dispositivos à rede. Então, por exemplo, eu estou num café, eu não preciso, por exemplo, pedir um cabo para conectar o meu computador à rede de internet, por exemplo. Eu posso simplesmente pegar o meu celular, achar o SSID, né, a rede do local, e me conectar. Eles suportam uma grande quantidade de dispositivos conectados simultaneamente, então, um roteador simples, né, ou um access point, ele pode tem roteadores de até 500 usuários, 256 usuários, você consegue dentro de um equipamento só. E evita que paredes ou estruturas prediais sejam furadas, adaptadas para a passagem de fios. O que quer dizer isso? É mais barato. Então, você não precisa de tanto cabo para ter uma rede robusta, rápida e que tenha escabilidade. Então, você pode adicionar novos dispositivos à rede sem precisar passar fio ou furar paredes, etc. Então, a informação é pelo ar. O que quer dizer isso? Que dentro da camada OSI, né, da camada ou TCP/IP, né, dos layers, né, da camada OSI, o meio físico, ao invés de ser um par metálico, ou um fio de cobre, você vai ter o ar, o que causa interferências, muitas interferências, porque tem N frequências no ar nesse momento que estão interferindo no seu sinal. Então, isso é um ponto a se pensar, né? Como eu já disse, atualmente as frequências que se utilizam
para transmissão Wi-Fi, são 2.4 e a 5 GHz. E esse utiliza o four-way handshake, né, para fazer a comunicação, a autenticação do usuário da estação, né, do dispositivo, ao roteador ou access point. Eu estou falando isso agora para mais tarde a gente entender o porquê da tecnologia mesh ser tão importante nos dias de hoje, né? Então, aqui, mais ou menos, qual que é o four-way handshake? Então, são requests e replies, né? Então, a estação sempre pedindo para o AP para se comunicar, até existir a autenticação final que conecta o AP à estação, e aí eles se comunicam com a rede, né? Eles não, né? A estação se comunica com a rede. Os principais desafios, né? Desafios para o Wi-Fi hoje em dia, como ter altas velocidades utilizando o ar como meio físico, então, como evitar essas interferências externas. Então, por exemplo, como é uma frequência não licenciada, existem outros equipamentos que também que trabalham nesse range de frequências não licenciadas. Então, por exemplo, telefone sem fios, não o celular, né, mas o telefone, o fixo, que é sem fio, né, que se comunica com a estação, ou, por exemplo, um mouse sem fio, ou um home theater, que é sem fio também via Bluetooth. Você tem vários equipamentos hoje em dia que trabalham nessa mesma faixa, mais ou menos nessa mesma faixa, que podem causar interferência. Então, um dos principais desafios do Wi-Fi hoje em dia é como garantir essa velocidade utilizando o ar, né, como meio físico. Ter uma conexão estável, né, sem interferências, como eu já disse. Então, você não ter, além de ter a alta velocidade, você tem uma conexão que você não é derrubado. Outro desafio é atingir longas distâncias, né? Então, como você, numa potência limitada, como é que você faz esse gerenciamento? Então, esse é um outro desafio, de ter uma longa distância com uma frequência de 5 GHz, por exemplo, que é uma distância mais curta. A conexão de muitos usuários em uma mesma rede, que esse é um papel do Wi-Fi 6 hoje em dia, né, do 802.11ax, que resolve esse problema de multidões usando uma mesma rede. Então, por exemplo, estádios, esses locais públicos, se utiliza hoje em dia o Wi-Fi 6, né, para resolver esse problema. E a parte de segurança hoje em dia, que infelizmente ainda é muito fácil para você conseguir uma senha de SSID utilizando uma placa de rede, né, e um Kali Linux para fazer essa conexão e pegar porque como o ambiente é o ar, todos têm acesso a essa rede. Então, todos estão escutando essa rede. E aí você pode utilizar essa criptografia com um Kali Linux e uma placa de rede. Você consegue quebrar essa segurança. Então, esse é um desafio também, hoje em dia, do Wi-Fi. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho da solução Mesh, né? O que é o Mesh e o que ele vem trazer para o usuário, para a experiência do usuário, né? O Mesh, antes de tudo, é uma topologia, né? Então, a gente tem que entender isso. Existem várias topologias de rede, e o Mesh é uma delas. Então, existe a topologia estrela, a topologia em árvore. Então, a topologia em estrela, como é que ela funciona? Todos ali, os laranjinhas, né, que são end devices, né, que são o usuário final, estão conectados no coordenador. Então, se o coordenador cair, toda a rede cai, junto com ele. Hoje em dia, é se utilizado em casas, por exemplo, né, no Wi-Fi de casa. Se o seu roteador morrer, todo mundo para de se comunicar entre si. Né? Todos os seus dispositivos na sua rede param de se comunicar entre si. No cluster tree, né, na árvore, a gente pode ver que o coordenador está conectado em roteadores, e esses roteadores se conectam em usuários finais, né, nos end devices. Então, por exemplo, se um dos meus roteadores cair, eu perco a rede apenas daquele cluster, né?
e os outros ficam ainda ativos. Então, é um jeito de maximizar a, a sua estabilidade de rede, né? Na rede mesh é um pouco diferente, porque todos os dispositivos estão conectados entre si. Então, todos os roteadores ali, vocês podem ver, estão conectados entre si e o coordenador se conecta com alguns. Então, por exemplo, se o roteador do meio, esse verdinho aqui do meio, cair, né? Deixa eu... Se esse aqui do meio cair, ele ainda vai ter essa volta aqui que ele pode fazer e ainda conectar todo mundo, todos os end devices, né, os usuários finais, com o coordenador. Então, a minha rede é muito mais confiável, né? Então, essa é a topologia mesh. Deixa eu tirar aqui. Então, um exemplo aqui, uma casa onde dois roteadores se comunicam entre si e utilizam uma frequência como backhaul, né? Então, por exemplo, a 5 GHz. Se ele for um roteador dual band, que utiliza duas frequências, né? Então, são dois roteadores se conectando entre si, que fazem, que aumentam o raio e a qualidade do sinal entre a casa toda. Então, é como se eu estivesse utilizando um roteador só, né? O usuário final só enxerga esse SSID final, né? É como se o usuário só enxergasse um roteador e não enxergasse esses dois. Aqui eu vou mostrar uma imagem que exemplifica isso melhor. Então, por exemplo, o meu usuário, ele está no segundo andar, ele vai para a sacada e a gente pode ver que ele sai do sinal do segundo andar e vai dentro da sacada, ele não perde a conexão. Nunca. Então, é como se fosse é um SSID geral, né, que eles dividem entre si, e não vai existir aquele four-way handshake, né, para se conectar à estação, ao AP, ao roteador. Então, ele vai, que a gente está vendo aqui, ele vai trocar de roteador sem enxergar essa troca. O que traz uma experiência do usuário muito melhor, porque ele não vai precisar, por exemplo, se desconectar e conectar num outro SSID, como acontece hoje em dia com os repetidores, né? Que o repetidor, o que ele faz? Ele vai gerar um outro SSID. Ele vai se conectar com o seu roteador, mas ele mesmo vai transmitir um outro SSID e o próprio usuário vai ter que se desconectar na rede e perceber que, por exemplo, o repetidor dele tem um sinal melhor e se comunica melhor com o celular dele, e ele mesmo vai ter que fazer essa troca, né? Nesse caso, quem faz a troca é o backhaul da comunicação entre os roteadores, e ele não vai enxergar, né, essa troca. Então, isso é uma solução que o mesh vem para resolver. O Cunha perguntou aí se o handover é transparente nessa troca. Sim, não é bem um handover, né? Porque não é como se fosse uma controladora que estivesse fazendo essa troca, né? Então, eles utilizam uma frequência para conseguir comunicar entre eles, né? Por exemplo, ou 5 GB, né? E você tem essa troca sem quedas, né? E sem também o usuário perceber qual que ele está usando, né? Qual estação não, qual o roteador que ele está usando. Até aí ficou alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? O Diego perguntou, funciona entre qualquer modelo? Você diz modelos diferentes conversando entre si? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas eu posso verificar, não sei te dizer.
Tá, beleza. Tudo certo aí? Tá bom. Agora eu vou mostrar o que, que as Zyxel tem a oferecer na parte de mesh, né? Então, a gente viu o que, que o mesh veio trazer de benefícios, né? Que é essa troca de APs o Rodolfo perguntou, os APs utilizam rádio exclusivo para essa comunicação ou utilizam o mesmo rádio que os dispositivos clientes? Então, na rede mesh, existem roteadores tri-band, né, que usam três frequências, e dual band, né? Os tri-band, ele vai utilizar uma frequência específica para fazer a comunicação backhaul e deixar as duas para os clientes, né? Então, o 5 GB e o 2.4 para os clientes só, e atrás vai deixar essa frequência trabalhando, né? Sem que os usuários enxerguem, né? Essa frequência. Mas existem também rádios que se comunicam com o 5, por exemplo, e utilizam também um SSID em 5 para comunicação entre clientes e o 2.4 para comunicação entre os clientes também. Sempre vejo no material de divulgação de todos os fabricantes a aplicação domiciliar. A solução não é segura para o ambiente corporativo? É segura sim, é segura sim. Mas, por exemplo, não se utiliza muito no corporativo porque você tem muito mais estrutura no corporativo, então você não precisa, para fazer essa comunicação entre dois APs, você não precisa de uma frequência, você pode utilizar um cabo, né, por exemplo. Se utiliza mais o domicílio porque geralmente em casa você quer uma solução rápida, né? Você quer uma solução rápida que não vai dar muito trabalho, não vai fazer sujeira, você não vai precisar quebrar uma parede. Então, você coloca dois roteadores lá, eles se comunicam com a frequência entre eles, né? Com radiofrequência entre eles e é uma mão na roda, né? Porque você não precisa ter estrutura nenhuma. Mas funciona assim para nível corporativo, sim. Então, por exemplo, se você tem um galpão e quer colocar, abrir o seu range, né, o seu range do sinal. Então, você tem um galpão e você precisa de um scanner para bipar lá os equipamentos que chegam, né, as caixas que chegam no seu galpão. E esse cara que fica com o scanner, ele fica andando pelo galpão. Então, você pode utilizar, por exemplo, na rede mesh, um principal, né, um roteador principal, e colocando esses roteadores secundários para compor a sua rede mesh. E também se você quiser uma redundância, você consegue colocar dois principais e os secundários em volta, assim também. Então é possível também para soluções corporativas ou industriais também. Ele é mais voltado para o domiciliar por conta da facilidade, né, da praticidade que ele gera. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, a gente já viu, né, qual que é a solução mesh, o que ele veio solucionar. Então, ele veio solucionar a parte de sinal. Então, você consegue ter uma qualidade de sinal sem quedas, e o seu usuário não vai enxergar essa troca de roteadores, né, que ele está se comunicando. E vai ter uma conexão a experiência do usuário é uma experiência muito melhor porque ele não vai ter quedas, vai continuar sempre conectado e não vai precisar alterar esse SSID na mão, né? Então, por exemplo, no caso de um repetidor. O Costa perguntou aí, a solução mesh, os roteadores têm uma placa separada para se comunicarem, diferente da placa Wi-Fi que atende os clientes conectados? Não, é a mesma. No caso das soluções da Zyxel, que a gente tem no Brasil hoje, é a mesma. Então, por exemplo, ele se comunica com outro equipamento, com outro roteador
pela frequência 5 GB. E aí vai fazer, ele também, você consegue utilizar 5 GB ainda, mas a comunicação que ele faz é com um canal utilizando essa frequência. Então, eu vou mostrar agora, né, quais são as soluções que a gente tem hoje no Brasil com essa funcionalidade do Mesh. Então, a gente tem o 35, MG3524, que é o roteador AC1200. Ele é dual band, né, trabalha nas duas frequências. Ele possui o beamform ainda também, que o beamform, o que ele é? Ele direciona esse sinal, né, o sinal do Wi-Fi, para o usuário. Então, ele vai entender aonde está o usuário e vai direcionar a frequência para ele. Então, por exemplo, se você tem um usuário na sala, ele está mais à direita, o beamformer desse equipamento vai direcionar para ele. Ele tem 5 antenas ele tem 4 antenas de 5 dBi, né? E muita gente acho que confunde, né, com mais antenas é mais sinal, né? Não é bem isso, né? Mais antenas quer dizer mais velocidade, porque dependendo também se ele for MIMO, né, se for múltiplos inputs e múltiplos outputs, e se for multi-user também. Então, nesse caso aqui, são duas antenas para escutar o sinal que vem dos dispositivos, por exemplo, um celular, e duas para enviar. Então, ela permite maiores taxas de transmissão e vários dispositivos conectados, ao mesmo tempo mantendo a eficiência da conexão. Esse equipamento possui 3 portas LAN gigabit, é compatível com o TR-069, então você consegue fazer o gerenciamento via TR-069 e também permite os serviços de VoIP e, como eu disse, também o Mesh. Elisael Pires perguntou, os nós conseguem funcionar como Mesh via cabo? Também conseguem também. Se você, por exemplo, quiser, por exemplo, deixar um MG3524 como principal e comunicar, passar cabos para os outros equipamentos e utilizar eles como nós, né, como nós secundários, você consegue também. Então aí você deixa a sua frequência livre, né, um dos canais que você utilizaria para o 5, você deixaria livre e utilizaria o cabo para fazer esse mesh também. A gente tem também o 5523, é um AC1200, ele provê também o Triple Play, que é o voz, o VoIP, né? O dados e o IPTV. Então, ele funciona também com essas 3 tecnologias. Ele também é um 2x2, então ele tem 4 antenas internas e funciona com o protocolo 802.AC. E a funcionalidade legal dele é o QoS, né? Então, você consegue separar o tráfego e enviar de acordo com esse tagueamento. Então, se você quer utilizar esse SSID só para televisão, então ele vai priorizar a parte de vídeo para esse SSID, que você vai utilizar só na televisão, que você vai assistir os streamings, vai ver o YouTube. Então, ele faz a parte de QoS também, que é Quality of Service. E além de ser compatível com o TR-069. Então, ele também trabalha com esse protocolo para gerenciamento. Nós também temos os access points, né, que não são roteadores, são access points, são APs, e eles conseguem fazer o que a gente chama de Smart Mesh, também com o Nebula, com a controladora Nebula. Então, se você quiser também colocar os APs para fazer o Mesh, você consegue, se você utilizar a controladora ou a controladora na nuvem, que é o Nebula. Então, são esses aí, esses modelos, né? O WX, o 610D, o WAC6103, o WAC6553 que está na foto aí, e o NWA1123, a CV3, né? O que pode ir para o Nebula. Então, são esses o nosso portfólio que atualmente a gente trabalha com o Nebula. Com o Nebula não, com o Mesh.
Aqui estão alguns links úteis, né, para vocês acessarem. Então, se vocês precisarem de algum suporte com a gente, suporte@zyxio.com.br, só entrar em contato. A gente tem um site para treinamento e certificação, é totalmente gratuito, se chama ZCNP, né, é o education.zyxio, e você tira a nossa certificação de maneira gratuita e faz os treinamentos também de maneira gratuita. E tem o nosso canal do YouTube. A gente tem 2 vídeos lá sobre configuração em Mesh. Então, tem o do 3524 e tem também utilizando o Nebula para fazer o Smart Mesh. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais como é que é o equipamento, como fazer essa configuração, está lá o passo a passo, bem simples, para fazer essa configuração de Mesh nos seus equipamentos. Aí está meu contato, né, que se você quiser entrar em contato comigo, está meu e-mail e o meu telefone. E a parte de baixo ali o comercial. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eliseu perguntou aqui sobre os primeiros roteadores. Eles têm controle de banda na firmware, por IPs? Controle de banda. De banda, por IP eu acho que não. Por SSID sim, mas por IP você precisaria de uma controladora para fazer, por exemplo, nos APs, mas não, eu acho que não. Mas me manda um e-mail, o Elisael, que a gente vê essa configuração, mas eu acho que não. Bem, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ficou claro que eu passei para vocês? Antigamente era comum ver nos equipamentos residenciais. Eu consigo segmentar redes? Consegue. Consegue por VLAN, né? Então você consegue transmitir, por exemplo, um SSID por VLAN. Você consegue fazer isso. Então, beleza, pessoal. Alguém ficou mais com alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, podem forem surgindo depois, podem entrar em contato comigo. Esse meu telefone é o WhatsApp, se vocês quiserem me mandar um zap também, pode ficar à vontade. Volto sim, Kleber. Aqui, ó. Education.zax. Eu vou mandar aí o link no... Deixa eu ver se... Esse é o link aí. Acessem o YouTube lá também, que tem... A gente sempre está postando tutoriais de como configurar, novidades sobre a marca. A gente está sempre atualizando lá o canal. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá também. Então, beleza, pessoal. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Novamente, se ficarem alguma dúvida, meu e-mail, meu telefone, também a parte do comercial. E obrigado aí pela presença de todo mundo. Um bom final de dia aí e uma boa semana para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.